10 regras para empreendedores e que normalmente quem está no vermelho tem dificuldade de aplicar, perfeito? Esse vai ser o nosso assunto, o assunto da nossa live de hoje, certo? 10 regras para empreendedores, mas de maneira geral, quem está no vermelho está tendo dificuldade. E eu quero comentar um pouco sobre isso. Lembrando que meu nome é Levi, eu ajudo empreendedores no vermelho a recuperar o caixa e voltar ao lucro em até 90 dias, perfeito? Eu tenho percebido o seguinte, que existe uma certa dificuldade para tomar a decisão em relação a sair do vermelho, tá? É mais ou menos assim, já sabe o que tem que ser feito, mas as coisas elas não acontecem. E aí como é que a gente pode ajudar para mudar essa realidade? Vamos lá? Então tá bom. Então, a regra 1 que eu separei aqui para você. Tem venda, mude estratégia, certo? Então, imagina só, tem alguém dizendo para o empreendedor o seguinte, olha, se não tem venda, então muda a estratégia. Então, concordo, tá? Se o seu caixa está negativo, vender nem sempre resolve. Você pode vender muito e aumentar o prejuízo se não souber quanto que você ganha. É mais ou menos o seguinte, tem venda, então não adianta, não é vender mais. O que está querendo dizer aqui? Não é vender mais, porque vender mais já não está vendendo, certo? Mas aí, se não vendeu, na verdade é o seguinte, você está num processo onde você tenta fazer as mesmas coisas e as mesmas coisas estão levando aos mesmos resultados. E os mesmos resultados é um resultado que você não gostaria. Tá? Então a questão não é vender, certo? A questão é mudar a estratégia, certo? A questão é mudar a estratégia. E qual que é a estratégia? A estratégia é aquela que eu costumo defender, que é a primeira etapa do meu método, que é um processo, e a primeira etapa é pare de cavar o buraco. Antes de correr atrás de mais venda, descubra para onde o dinheiro está indo, certo? Então essa é a primeira etapa. Eu sempre falo que não, primeiro você tem que segurar a sangria, tem que parar de sangrar. Depois aí você pega e toma as suas providências, certo? Então a questão no início não é vender. E as pessoas acham que tem que vender mais. Não, não tem que vender mais. Quando você tem que, nessa hora não. Nessa hora mudar a estratégia, certo? Não é a questão, não é vender. É atacar aquilo que está sob o seu controle. Tá? É a regra 1. Bem, a regra 2. Sem caixa, cortes e custo, tá bom? Então, muita gente corta qualquer despesa, demite funcionário, investe em marketing, piora a situação. Quer dizer, já não tinha dinheiro, agora está devendo também a parte do marketing. Então, na hora de que você está numa situação desconfortável, os cortes eles têm que ser no local adequado. Por exemplo, se tivesse que pedir para você cortar, eu coloco dessa forma, mania de professor, se tivesse que pedir para cortar um pedaço do seu corpo, eu diria, olha, vamos fazer o seguinte, pode ser o cabelo, pode ser unha, certo? Então, vamos por uma hierarquia, tem coisa que faz falta, tem coisa que não faz falta, certo? Não é tão simples assim, mas o exemplo ele é prático, certo? Então, você tem que cortar aquilo que não impacta no faturamento. Então, toda vez que pegar para fazer o corte, é basicamente assim, se eu alterar isso, se eu cortar isso, qual o impacto sobre a venda? Tá? Essa seria a lógica, né? Qual que é o impacto? Porque aí então eu vou tentar não alterar aquele caminho. Tá? Então a etapa descobrindo o tamanho do buraco é primeiro você mede o problema, quais as despesas podem ser eliminadas, o que precisa permanecer e quanto realmente precisa para equilibrar o caixa. Aqui você já, tá? Vamos dizer assim, você já começou a falar a linguagem, certo? Uma linguagem que está falando que é regra para empreendedor, certo? Ajustar os cortes, certo? Cliente reclamou, o que você faz? Cliente reclamou, ouça, certo? Então, só lembrando aqui o seguinte, olha, tem venda, se não está vendendo mais, muda estratégia, que foi o primeiro, né? Sem caixa, você não tem caixa, então é corte, mas corte certo. Cliente reclamou, escutar, perfeito. Mas a gente também alguém que reclama todo dia, o banco reclama, o fornecedor reclama, o imposto, o governo quer receber. Então, quando você não organiza suas dívidas, fica vivendo um punhado de incêndio, né? É todo mundo querendo a sua parte, todo mundo quer o seu pedaço e eles querem na hora que eles querem. E você não tem na hora que eles querem, tá? Então, a etapa de ajustes inteligentes, ela serve para isso. E negociar a dívida não é pedir desconto. Não é pedir desconto. Você, na verdade, você quer fazer um ajuste, certo? E outra coisa, também não é pedir prazo. Eu já vi uma expressão que é o seguinte, tem 3 tipos de negociação de dívida, que tem a negociação ruim, a mais ou menos, e a boa negociação. Tá? Então vamos começar pela ruim. Te dá um prazo.
Quer dizer, quem te dá prazo, na verdade, tá te dando a oportunidade de você pagar mais juros. Negociação média, te dá algum desconto. Negociação boa, te dá um grande desconto para você quitar a dívida, certo? Aí você fala, nossa, eu quero essa última. Essa aí é um processo mais demorado. Essa aí tem que conversar mais. Essa aí não é só de uma vez. Essa aí você não resolve com o gerente, ela é uma conversa mais comprida. Mas essa aí também, normalmente, quando a situação da dívida é muito grande, ela tem sido o melhor caminho. Bem, a concorrência cresceu, então agora você tem a concorrência. Como é que você faz para enfrentar a concorrência, certo? Tem uma expressão que eu gosto bastante, que é o seguinte: você tem tempo, custo, qualidade, certo? Tempo, custo, qualidade. De maneira geral, a gente pensa assim, olha, será que é possível eu não mexer no tempo e diminuir o custo e melhorar a qualidade? Agora eu vou no custo. Será que é possível eu não mexer no custo e diminuir o tempo e melhorar a qualidade? Agora vamos na qualidade. Será que é possível eu manter a qualidade diminuindo o tempo, melhorar a qualidade, certo? Mexendo no tempo e no custo? Tipo assim, tem um que eu não mexo. Toda vez que eu não mexo em um e consigo melhorar um segurando dois, de certa forma eu estou inovando, certo? E quando eu inovo, eu fico mais eficiente. Vamos para a prática disso aqui. Por exemplo, você tem um processo entre vender alguma coisa e receber. Se você conseguir diminuir o tempo para que o cliente receba alguma coisa, certo? Conservando o preço que ele paga e a qualidade do serviço, você inovou. Se você conseguir diminuir o custo, mantendo o tempo e a qualidade, você inovou. Se você consegue melhorar a qualidade, conservando o tempo e o custo, você inovou. Então a inovação ela nasce disso. E a inovação nasce de reflexão, certo? Agora tem uma forma que você pode fazer, é o seguinte: a gente não precisa ficar com, eu não vou copiar nada de ninguém. Eu acho que é o contrário. Fica de olho e o mais rápido possível aprende, porque se você não aprender, alguém aprende com você, aprende o que você sabe e depois aí é o seguinte, você tem que ir olhando para você ficar cada vez mais eficiente. Ou você é o dono da inovação, ou você olha alguém e incorpora aquela inovação no seu empreendimento. A bem da verdade, esse bate-papo nosso aqui, ele tem algo de inovação, certo? Por quê? Porque você escuta, eu estou te falando alguma coisa, você vai lá e faz alguma coisa e veja bem que não teve nem custo. E de repente você melhorou o tempo, baixou o custo, ou melhorou a qualidade e não teve custo. Olha só, tá? Então isso aqui é um processo de inovação. O conhecimento, ele traz inovação. Por quê? Porque você pode ficar mais eficiente, tá? Isso seria então a questão da concorrência. Concorrência cresceu, você inova, tá? Equipe errou, treinar. Então, uma equipe bem treinada ajuda muito. Mas uma empresa sem caixa, nem sempre consegue manter uma equipe boa. Então, antes de entrar no vermelho, é bom, talvez até seja por isso que a gente não deve nem chegar perto quando sair do vermelho, fazer de tudo para não voltar para lá mais, certo? Por quê? Porque é difícil, porque você perde justamente aquilo que é a força motriz da sua empresa, certo? Então, não seria interessante esse caminho. Mercado mudou, o que você faz? Se o mercado mudou, então eu vou ter que mudar junto com o mercado, tá? Se o empresário não se adapta, aí fica complicado, certo? A gente tem que se adaptar. Tem uma historinha que eu conto, que mostrando o que é a adaptação, que é o seguinte: eu conto a história do urso polar, certo? A estratégia do urso polar para sobreviver no Polo Norte. Então o urso na primavera e verão, ele come, e come muito. Certo? Ele come muito e guarda aquilo que ele comeu na forma de gordura. Então ele fica, vamos dizer assim, não sei se a palavra seria certa, porque não é mórbido, não é nada, mas ele fica obeso, ele fica gordo, tá? Tá bom. Aí quando vem o outono e inverno, aí não tem o que comer e nem o que beber, porque tá tudo congelado, né? Como é que você bebe gelo, entendeu? Então ele pega e fica quietinho e ele dorme. Ele abaixa o metabolismo, certo? Não é que ele desliga não, ele tá vivo, certo?
Só que aí ele fica vivendo das gorduras acumuladas. Aquelas gorduras vão sendo oxidadas, aquela gordura na hora que ela é metabolizada libera calor, libera água e não libera nitrogênio, porque não tem, gordura não tem basicamente nitrogênio, certo? Então o que que acontece? Ele esquenta e não precisa também preocupar com toxina por conta de decomposição de gordura, porque não sobra. Parte sai, parte vira oxigênio, que mantém ele vivo, e parte é gás carbônico que ele joga fora e fica quentinho. Tá bom. Aí como é que ele faz? Não, ele vai emagrecendo, vai emagrecendo. Na hora que chega a primavera, verão, ele vai estar magrinho. Aí o que que ele faz? Acordou não, ele não estava, de certa forma estava embaixo do metabolismo. Aí ele volta às suas atividades, volta a comer e tudo mais. Tá? Percebeu o que é adaptação? É uma qualidade que ele tem que permite ele viver em sintonia com o local onde ele está. Agora, é como se dissesse o seguinte: como é que pode o empreendedor, diante de tanta instabilidade, mercado muda, política muda, economia muda, tantas mudanças que acontecem, e aí como é que faz para sobreviver num ambiente desse se você não tiver a capacidade de se adaptar? Certo? Se você não se preparar para se adaptar a essas intempéries, certo? Então, o empreendedor, de alguma forma, ele é um grande adaptador. Tem uma outra coisa que eu comento também, que é o seguinte: é como se fosse um surfista, né? Eu imagino alguém em cima, o empreendedor, como se fosse um surfista em cima da onda. Poxa, deu um maior trabalho para pegar aquela onda. Na hora que ele está lá em cima, a gente poderia dizer: nossa senhora, ele está feliz para sempre. Nada. Ele sabe que aquela onda vai passar, ele está de olho para ver qual que é a próxima onda que ele vai ter que pegar para ele continuar. Então veja bem que ele se adaptou àquela fase inicial que ele queria pegar a onda, se adaptou a ficar em cima da onda e já está consciente de que vai ter que preparar para uma próxima onda. Eu imagino que isso deve ser aquilo que é o mais importante para o empreendedor. É ele ter essa capacidade de perceber o horário, o momento em que ele tem que se adaptar a cada situação de mercado. Baixa concorrência, alta concorrência. Agora uma coisa é certa: tem que acumular gordura. Tem que acumular gordura, porque aí é mais fácil enfrentar intempérie, certo? Empreender sem fazer caixa é complicado. Você pode até dizer: mas então como é que faz para sobreviver? Às vezes eu acho que o que acontece é o seguinte: é que o padrão de vida cresce primeiro do que a empresa. Talvez seja a questão, né? É que o padrão de vida, a vontade de ter qualidade de vida, a vontade de viver bem, ela cresce numa velocidade maior do que a capacidade que a empresa teria de fazer aquilo, certo? E nem toda empresa tem essa estrutura, tá? Talvez isso é uma das coisas que tenha que ser pensado, né? E que pode ser talvez um problema a ser enfrentado, tá? Então, quando o mercado muda, o que você faz? Você se adapta, certo? Basicamente seria isso, certo? Se lucrou, aquilo que eu já estava falando, se lucrou, o que você faz quando você lucra? Não, eu vou pegar e comprar coisas pessoais. Não, se você lucrou, o que você faz? Se você é o empreendedor, é aquele empreendedor mesmo que quer crescer no segmento do empreendedorismo, a hora que aparece o lucro, você vai reinvestir. Não, mas eu quero viver bem. Tudo bem, tem que lembrar que entre você e outra pessoa que faz a mesma coisa, quem investe, sempre é o seguinte: quem deixa para curtir depois acaba crescendo em igualdade de condição, acaba crescendo mais do que quem não fez isso, certo? Existe uma força muito grande, é o juro composto, e o juro composto dentro de um negócio ele cresce muito mais. Se você coloca um dinheiro no banco e deixa lá, mesmo com um pouquinho que o juro paga, que o banco paga, já cresce muito, imagina ele aonde você consegue fazer ele girar por mais de que 1% ao mês, certo? Qualquer empreendimento aí, a gente espera que ele cresça assim, na pior das hipóteses, pelo menos 10%. Pelo menos, isso é coisa de um livro meu ali, eu falo que tem que crescer pelo menos 20%. Aí o nome do livro, 1 a cada 5. Tá? Então, quando a gente não deixa dinheiro para poder fazer face, igual o urso lá, que ele guardou gordura para época que não tinha nada para comer, certo? Então, se não fizer isso, aí fica complicado. Bem, falhou? Tudo bem. Aprenda rápido. Eu gosto muito daquela expressão seguinte: Deus me ajude eu errar mais, mas o primeiro. E Deus me ajude a nunca mais errar o segundo erro, até porque você já aprendeu na primeira vez. Então o segundo não, o primeiro sim, mas o segundo não. O segundo já não pode errar, certo? O segundo já você tem que cair fora dele, certo? Então errar faz parte. Ficar errando aí já, né?
Então aí não faz sentido, tá? Bem, cresceu. E agora, cresceu, o que que faz? Descobre por que que cresceu. Porque do mesmo jeito que você tem que descobrir por que que não deu certo, tem que crescer, tem que descobrir por que que deu certo. Por quê? Porque senão você não sabe a fórmula. Ah, mas o que que você fez que cresceu? Eu não sei, mas como é que você vai fazer de novo? Então, a padronização é uma forma de você poder fazer isso. É mais ou menos o seguinte, eu gosto até de domingo pegar e fazer uma carninha, alguma coisa, certo? Mas eu tenho feito alguns pratos, né? Então, será que tem que ficar só na provar pela língua? Ou será que não dá para ter um padrão? Agora eu estou falando de empresa, onde eu padronizei o sal, eu padronizei a quantidade. Quando eu colocar aquela quantidade, se todas as quantidades estão padronizadas, certo? Então eu consigo fazer alguma coisa, mesmo que às vezes até eu não ficasse provando, elas vão sair dentro de um padrão. Acredito que ninguém fica provando esses produtos que você compra em supermercado prontos, alguém fica lá toda hora provando assim, um por um, para pegar e ver se vai sair dentro do padrão, se vai sair dentro de um padrão pré-definido. O padrão é tão bom que tira a necessidade de você ficar controlando. Nesse caso eu estou especificando em relação a pegar e ver a proporção de sal, né? Mas no negócio, será que tudo você tem que ficar? Na hora que você padroniza, então você já sabe o que aconteceu, tá? Na hora que a gente passa a aplicar números, aplicar, por exemplo, uma certa sequência, eu analiso tanto o número que na hora que eu bato o olho numa planilha, não interessa por qual sistema que você fez ela, na hora que eu bato o olho, que eu vejo lá, entrou, saiu, entrou, saiu, entrou, saiu, eu já vou olhando ali. Basicamente, eu já vou começando a entender os números da empresa, certo? Então seria isso. Cresceu, padronizou, certo? Conseguiu, o que você faz quando você consegue? Bem, perfeito, consegui. Eu estou lembrando agora até que teve alguém que falou que quando bate a meta, dobra a meta. Eu acho que no contexto que foi falado, né, que a nossa ex-presidente, na verdade, faltou comunicação, que ela tinha dificuldade para se comunicar. Então, a ideia não é bater uma meta, dobrar a meta, né? Que bateu a meta estava dentro de um processo. Existia um projeto e esse projeto era chegar em tal lugar. Pronto. Então esse projeto tinha data para terminar. Ele tinha data. Na hora que terminou, o que que faz? Havia um novo projeto, certo? Isso assim como um campeonato. Acabou o campeonato, o que que faz? Agora começa tudo de novo. Contratar, como é que vai ser o jogador? Vamos tentar segurar aqueles que a gente quer, tentar trocar, reforçar com outros. E aí você vai fazer os ajustes necessários para o próximo campeonato, para o próximo, no nosso caso eu costumo chamar de ciclo. Então você fechou um ciclo e eu coloco ciclos curtos, até porque aí você acha rápido os problemas e já conserta. Então, por exemplo, você fechou um ciclo de 30 dias, o que você faz no outro ciclo? Você pode repetir o que deu certo e fazer as melhorias para o outro. Agora, para você fazer isso, você tem que ter o quê? Tem que ter as informações, tá? Então, a hora que você bate a meta, certo? Se bateu a meta, então fechou um ciclo. A verdade é que a meta faz parte de um ciclo, faz parte de um projeto. E aquele projeto encerrou. Aí o que faz no outro projeto? Bem, no outro projeto, então você vai ver se é possível alterar, inclusive, o indicador da meta. Se ela pode ser mais ousada, certo? Normalmente se faz isso, mas é uma outra coisa. Aqui o que está dizendo é o seguinte, é que se você conseguiu alguma coisa, você recomeça pegando o aprendizado daquilo que você conseguiu. Tá? Então, olha só, vamos pegar, dar uma caminhada aqui, que eu vou passar para você, certo? Olha só, depois se quiser, eu posso até também disponibilizar o PDF desse nosso bate-papo, tá? Deixa eu ver se está aqui, vamos ver se ele, onde que ele está. Ah, tá. Ah, não, deixa eu pegar e trocar aqui, que eu acho que voltar aqui, vamos ver se agora ele vai para o... Pronto, então tá aqui. Então, olha só. Então, o que nós comentamos primeiro? A gente comentou aqui, ó, regra número 1, sem venda. Então, o que você faz se você tá sem venda? Muda a estratégia, certo? Então, tem alguma coisa errada. Para que eu vou seguir um caminho se o caminho ele não está me levando onde eu gostaria? Deixa eu pegar e tirar isso daqui. Outra coisa, sem caixa. Então, cortar custo, tá? Descobrindo cortar custo, né? Outra coisa aqui, ó, cliente reclamou, escuta. Tem até uma expressão que diz que nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? Não é isso? Escutar o dobro daquilo que fala. Se o cliente reclamou, escuta, certo? Lembrando que cliente é quem dá lucro, né? Bem, continuando aqui,
Concorrência cresceu, o que que faz? Lembra que eu comentei? Tempo, custo, qualidade, perfeito. A equipe precisou, errou, então treinamento de equipe, certo? De maneira geral, eu tenho focado muito mais na questão do vermelho e ela está muito mais voltada à caixa, certo? Mas aqui nós estamos falando de empreendedores e aparece também a gestão de pessoas, certo? Que é uma coisa que é muito forte e que às vezes as pequenas empresas têm muita dificuldade, certo? Agora só que tem um detalhe, eu tenho priorizado o caixa, certo? Nesse momento, certo? Mas nós temos muito material em relação, até porque eu já tive, na época que eu tinha as minhas empresas, acho que no conjunto eu tinha mais de 100 colaboradores, e depois, uma época eu acompanhei, eu fui secretário municipal de educação, onde eu acredito que diretamente devia ter uns 1.500 colaboradores e mais uns 1.500 terceirizados. Então, a gente, de certa forma, tinha que liderar cerca de 3.000 colaboradores, certo? Então, a gente tem uma experiência que, inclusive, faz parte daquele livro lá que eu conto um pouco dessa história, tá? Mercado mudou, lembra que eu falei da história do urso, certo? A história do surfista, certo? Lucrou, o que você faz? Lucrou, se lucrou, então lucrou, reinveste, certo? Lucrou, reinveste, certo? Falhou, aprende, né? Cresceu, padronizou, conseguiu, então agora começa um novo projeto, recomeçar, certo? Então veja bem que eu peguei e coloquei uma sequência aonde a gente colocou, inclusive quando fala aqui de conseguiu, recomece, isso aqui é basicamente a etapa 4. Na verdade, o meu método, o método D, nunca mais do vermelho, ele está inserido dentro dessas regras, certo? Onde a cada momento, se você analisar, tem hora que tem que parar a sangria, parar de cavar o buraco. Então, você vai encontrar aqui nessas 10 regras, muitos locais que tem que fazer isso. Depois, calcular o tamanho do buraco, certo? Então, você vai encaixar aqui também. Negociação, então nem se fala. Negociação é onde você vai perceber a hora importante. Só que negociar com cabeça fria, negociar baseado em dados e negociar com alguma coisa, né? Não adianta, por exemplo, eu chegar no banco e dizer, me ajuda. Tudo bem, eu vou te ajudar, mas quanto é que você está precisando? Tanto. Como que você vai me pagar? Não, mas é que você já está me devendo. Não sei, mas eu quero, arruma aí, depois o que eu faço. É assim que negocia, certo? E dessa forma a gente vai fazer uma péssima negociação, certo? Então não é assim que negocia e não é assim que a gente recomenda que seja feita a negociação. E outra coisa aqui é o seguinte, é que depois você pega e aplica de novo, né? Então é do endividamento a um novo nível. Aí você é outro com as suas experiências, com as suas oportunidades, e você fazendo tudo de uma maneira diferente, tá? Então, aonde você pode ter um caixa protegido, dívida controlada, lucro consistente, gestão baseada em número e crescimento sustentável, certo? Eu acredito que uma coisa que fica clara em relação a essas 10 regras. Primeiro que eu não sei se você percebeu que faz sentido a forma como elas são colocadas. Ela só funciona se existe uma sequência. E a sequência ela está basicamente naquela mesma sequência do método 90D, nunca mais do vermelho, certo? Então, eu diria para você o seguinte, foi por isso que eu quis trazer essa sequência, certo? Porque eu estou percebendo o seguinte, que às vezes fica muito, mas parece que eu não estou sentindo segurança. Tá bom, então essa é a sequência, é uma regra de 10 regras para empreendedor, certo? Que não estão no vermelho, tá bom? Agora vamos ver essas 10 regras, aonde elas estão? Eu vou pegar aqui e mostrar para vocês aqui, elas estão exatamente na mesma sequência em que eu coloquei, tá? Eu vou agora mostrar para você, certo? Aonde que essa sequência se encontra, tá? Bem, tem que mudar aqui agora. Eu vou mudar aqui. Eu já estou dentro de um programa aqui. Então eu tenho que pegar. Pronto, tá aí. Então eu entrei aqui dentro inclusive até parece que ficou até bom. Eu fiquei do lado aqui. Olha só a sequência. Eu peguei e comentei com vocês o seguinte, olha só. Eu comentei sobre 10 regras para empreendedores que estão no vermelho. Inclusive, se você quiser o material, eu faço questão de passar para você o passo a passo, as 10 regras, tá? E agora veja bem se aquilo que eu ensino, certo? Se aquilo que eu proponho, se o meu método, se o meu processo, ele está afinado com aquilo que eu estou falando. Então vamos lá? Olha só aqui, ó. Pois bem, olha.
Bem, boas-vindas, tudo bem? Pare de cavar o buraco, etapa 1. Calcular o tamanho do buraco, etapa 2. Ajuste inteligente, etapa 3. Do endividamento ao novo nível, etapa 4. Eu vou aumentar o tamanho aqui para ficar mais fácil. Perfeito? Então, deixa eu pegar aí só. Então tá aí, ó. Etapa 1, pare de cavar o buraco. Tá bom, vamos pro 2, certo? Etapa 2, calcular o tamanho do buraco. E ela é constante. Etapa 3, ajustes inteligentes. Como negociar dívidas sem quebrar a sua empresa. E aqui ainda fala como negociar com o banco e por aí vai. Tá? Etapa 4, do endividamento. É sendo exatamente a sua... Então tá vendo que a sequência que eu utilizei, ela é exata. Só que tem um detalhe. Uma das coisas que eu percebi é que existe a necessidade de mais informações. Então, o que eu fiz? Olha só, sabendo disso, eu peguei e criei o seguinte, olha, normalmente as pessoas que estão... vamos pegar aqui, ó. Você conhece alguém que, por exemplo... Bônus de gestão financeira. Você conhece alguém que é controlado financeiro, que a empresa vai bem, mas o dono vai mal? Pode até ter um momento ou outro. Mas, de maneira geral, isso está muito ligado um com o outro, certo? Então, quando eu fiz, eu já coloquei um bônus de inteligência financeira, um bônus de gestão no tempo. E uma outra coisa que eu peguei e coloquei é o seguinte, eu não sei se isso vai dar certo para mim. Aí eu peguei e falei assim, eu já sei o que eu faço para ajudar as pessoas. Oportunamente, eu vou estar mostrando para vocês casos de pessoas, certo? Que elas estavam na mesma situação que você e elas deram a volta por cima, certo? Então nós vamos pegar e fazer isso também, tá? Mas eu queria mostrar isso aqui porque a gente estava falando de as 10 regras, e as 10 regras a gente segue exatamente isso, certo? As 10 regras, elas estão dentro do... Aqui, né? Então, dentro das 4 etapas, e aqui na sequência tem, vamos dizer assim, aquilo que é apoio. O que eu preciso paralelamente? Eu preciso de inteligência financeira, eu preciso de gestão de tempo, eu preciso de... Como é que eu faço para crescer depois? Preciso de hábitos e comportamentos que te permite isso. E depois você precisa de uma caixa de ferramentas, certo? O que é uma caixa de ferramentas? É uma caixa de ferramentas aonde você vai ter várias informações sobre como você toma conta da sua empresa. Então, como se fosse um painel de controle, certo? Onde você vai ter acesso a muitas dessas informações, tá? Eu estou mostrando para você o seguinte, porque quando a gente pega e fala de empreendedor, de crescer, então fica aquela ideia de que não existe uma regra, de que não existe um método, de que não existe um passo a passo, certo? Então o que eu fiz? Na verdade o que eu fiz foi isso, certo? Eu criei um passo a passo e basicamente o que eu estou te mostrando é esse passo a passo, certo? Um passo a passo com 4 etapas e depois recheado de bônus para que você possa trilhar o seu caminho, perfeito? Bem, continuando aqui, nós temos aqui deixa eu pegar e voltar aqui vamos voltar aqui. Bem, quando eu fico comentando sobre esse método, eu peguei e fiz 10 características do empreendedor, o método em si. Então, aí veria o seguinte, mas afinal, quem é o Levi? Né? Eu acredito que tem esse questionamento, né? Mas afinal, quem é esse cara, certo? Então tá bom. Então, durante mais de cerca de 20 anos eu tive 4 empresas. Eu fui sócio de escola particular, dono de indústria, loja, propriedade rural, certo? E depois eu fiquei mais de 10 anos em consultoria, prestando consultoria principalmente para o Sebrae. Também fiquei 30 anos como professor universitário, certo? Sou professor titular aposentado, certo? Então eu tive uma vida, se começar a falar da minha vida assim, vocês vão dizer, então esse cara deve ser mais velho do que ele é. Porque tinha uma época que eu realmente, literalmente, eu trabalhava de manhã à tarde à noite, certo? A diferença é que eu guardava, então não teve... teve muito mérito? Eu acho que o mérito foi mais da disciplina, né? Eu costumo até dizer o seguinte, que a disciplina, a consistência e o propósito, ele compensa, entre aspas, o que tem de gente inteligente passando aperto, não é verdade? Certo? Agora, quando você acha alguém com propósito, com disciplina, com consistência, quer dizer, independente do que acontece, e com resiliência, porque às vezes as coisas não acontecem
como deveria, e você tem que continuar, certo? Então, foi dessa jornada que nasceu, porque olha só o que aconteceu. Tudo isso passou com o professor. Então, quer dizer, o professor teve 4 empresas, o professor foi professor da universidade, certo? E depois o professor resolveu contar a história dele, certo? Resolveu contar a história dele. Olha só que interessante. Na hora de contar a história, na verdade eu comecei a escrever muito antes. Eu participei de um livro, O Agronegócio nas Terras de Goiás, quando eu fiz mestrado. Mas eu já tinha uma certa afinidade, né? Graduação, mestrado, doutorado. Aí eu peguei e fiz esse livro. Esse aqui já é sobre negócio, certo? Esse aqui não, esse aqui ainda é meio academia ainda. Eu estava na academia. Esse aqui é sobre negócio, certo? Aqui eu já comecei a seguir outro caminho, tá? Então, e aí reúne na mesma pessoa a experiência e a habilidade para ensinar, que a minha vida inteira eu fui professor, eu fui ensinar, certo? Então, disso nasceu, e depois os apertos que eu passei, certo? As dívidas que eu fiquei endividado quando eu tinha meus negócios, certo? E que eu resolvi, isso nasceu, isso é a origem da procedência do método 90D, negócio de lucro, que eu ensino, certo? Que eu ensino aqui para vocês. Inclusive, eu estou fazendo o aquecimento para a nossa jornada 90D, Nunca Mais no Vermelho, certo? Aonde eu vou aprofundar e te mostrar o passo a passo desse método, certo? Existe algumas coisas que eu bato na tecla, que é o seguinte: as pessoas acham que precisa de vender mais, que precisa de mais clientes, precisa aumentar faturamento, certo? Então, até às vezes em quando eu fico falando o seguinte: olha, você imagina 2 empresas, uma vende 80 mil e sobra 12 mil de lucro. A outra vende 180 mil e praticamente vira o mês devendo. Então não adiantou nada vender, certo? Então a questão não é vender, a questão não é só vender, certo? Então isso a gente pode, ao longo das minhas lives, eu tenho mostrado isso, certo? A empresa pode ficar doente, certo? Primeiro sintoma que a empresa está doente: dinheiro entra, certo? E você não sabe para onde o dinheiro foi. Segundo sintoma de que a empresa está doente: você trabalha hoje, certo? Mais do que há 2 anos atrás. Então quer dizer que você vai trabalhar cada vez mais, é isso? E você está disposto a ficar desse jeito? Eu acredito que não, tá? E mesmo assim ainda vive preocupado. Terceiro, você paga fornecedor atrasado, certo? Quarto, você não sabe qual que é o dinheiro que é seu, qual que é da sua empresa. Mas todo jeito o dinheiro é tudo meu. Não é assim. Não é assim, porque na hora que você mistura, de repente, às vezes é o seu planejamento familiar que está com problema, e não a empresa. Eu já tive casos, eu atendi pessoas assim. A pessoa descobriu, ela teve consciência que o problema não era a empresa, era o relacionamento, ela com o dinheiro, que ela misturava e achava que a empresa dava conta, e a empresa não tinha o tamanho, certo? Eu defendo muito a ideia seguinte: a qualidade de vida ela tem que crescer numa velocidade menor do que cresce a empresa, porque senão a empresa não vai dar conta de assumir essa responsabilidade. Quinto, você olha a conta bancária para decidir se pode gastar, certo? Mas conta bancária é fluxo de caixa. Tem dia que tem dia que não tem. No dia que não paga fornecedor tem mais dinheiro. No dia que não tem folha de pagamento tem mais dinheiro. Depois, como é que isso jamais pode ser o indicador para você gerir a sua empresa, certo? Sexto, todo mês aparece uma emergência, você vive apagando fogo, então tem alguma coisa errada. E sétimo, você não sabe responder imediatamente quanto a sua empresa lucrou mês passado. Você não sabe responder isso aí, certo? Então, isso seria, vamos dizer assim, os sintomas de que a sua empresa, os 7 sintomas de que a sua empresa está doente, certo? Dinheiro entra e desaparece, você trabalha mais hoje do que há 2 anos atrás, certo? Paga fornecedor atrasado, mistura dinheiro seu com o da empresa, decide se vai fazer alguma coisa pela conta bancária, vive apagando fogo e não sabe exatamente quanto que você ganhou no mês passado, certo? Então, essas coisas, elas fazem parte do universo de quem está iniciando um negócio ou ainda não adquiriu o grau de maturidade para virar a chave, para não deixar isso acontecer mais, certo? Agora, eu posso te dizer o seguinte: quando a empresa está no vermelho, o empresário normalmente toma 4 decisões. Primeiro, corre atrás de vender mais. Segunda, pega empréstimo. Terceiro, usa limite do banco. Quarta, trabalha mais ainda. Parece lógico, mas muitas vezes isso só piora a situação, tá? Por quê?
aumenta as vendas, aumentar as vendas da sua empresa desorganizada, pode aumentar custo, compra, imposto, comissão, necessidade de capital de giro, certo? Você vendia um tanto, agora como você está vendendo mais, você vai ter que comprar mais estoque de um produto que você nem sabe quanto vai vender, certo? Bem, a boa notícia é que você pode mudar esse jogo, certo? É claro que você pode mudar esse jogo, certo? Você pode aprender, você como se dissesse assim, fracassa porque não aprendeu gestão financeira, mas aprendeu a vender, aprendeu a atender cliente, aprendeu a comprar, aprendeu a produzir. Poxa, só falta agora aprender a gestão financeira, certo? É como se dissesse o seguinte, poxa, depois de tanta coisa aprendida, será que não dá para aprender só mais esse pouquinho para colocar a cereja do bolo? Tá? Então, há 3 decisões que eu acredito que para você deve tomar, certo? Pare de acreditar que vender mais resolve tudo, certo? Pare de administrar apenas olhando o saldo bancário. Terceiro, para de fazer compromisso, sem conhecer os números do negócio, certo? Não assume responsabilidade se você não conhece os números do seu empreendimento, certo? E é por isso que no dos dias 6 de agosto, eu vou estar fazendo a jornada 90D Nunca Mais no Vermelho, certo? Então, na verdade, esse nosso bate-papo, ele é o aquecimento para a jornada 90D Nunca Mais no Vermelho. Você pode aí nas redes sociais fazer a inscrição, que lá tem todos os detalhes, horário, as datas, o que vai acontecer em cada evento. Espero que possa te ajudar, certo? Bem, o que eu tinha preparado para hoje é isso, certo? Vai me seguindo, certo? Segue minhas redes sociais que sempre tem uma informação para você que é empreendedor, que está no vermelho, que tem que recuperar o caixa e voltar ao lucro. E eu te falo que isso é possível fazer em até 90 dias. Fica com Deus, com ele estou indo.